Muito bem, geralmente é 1, 2, 3, 4, 5, vai até 10, né? Mas aqui é 6, porque nós estamos começando mais um bate-papo das 6, esse programa que, né, tá pegando, já pegou, já virou um sucesso aqui em Ares Região, todo mundo comentando. É um programa bem informal, que discute diversos temas importantes da sociedade e ancorados aqui por integrantes dessa grande equipe da Rede Cine Ares. Cláudio Henrique Gigante, já esteve aqui ancorando, Oséias Farias abordando o tema segurança, e hoje o nosso tema é maçonaria. Por quê? Porque no último dia 20 foi comemorado, é a data, né? O dia D, é o dia do maçom. E qual é a história da maçonaria? Qual o seu papel na sociedade? Quais são os seus principais desafios, os preconceitos, os tabus? Você vai ficar nessa 1 hora de bate-papo conhecendo muita coisa de maçonaria, porque nós estamos aqui com maçons bem experientes, né? Dentro da grande ordem. Estamos aqui com... Vamos começar de lá, né? Com o professor Bernardo aqui, ancorando junto conosco. Professor Bernardo, tudo bem? Boa noite, Ademar. Eu agradeço também a presença dos grandes maçons. Nós temos aqui o Ademir, venerável mestre da loja maçônica Fraternidade Universal número 8, acompanhado também pelo nosso querido Valdir Massucati. Muito obrigado, Valdir. Valdir é eminente grão-mestre adjunto da grande loja maçônica do Espírito Santo. E também, para completar essa bancada bacana aqui, nós estamos aqui com José Ângelo Pandolfi, né, o venerável mestre da loja maçônica Vigilância e Progresso 88. Altemar, eu acho que aqui é o local certo com os maçons para a gente falar de maçonaria e o pessoal lá de casa entender um pouquinho essa grande ordem e esta atuação da maçonaria também na sociedade de Linhares, não é verdade, Ademar? É verdade. É bom lembrar, gente, que no Brasil são duas grandes potências: a grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo e o Grande Oriente. Nós temos aqui 4 integrantes da grande loja, né? No meu caso aqui, o Ademir Lima, venerável da loja Fraternidade Universal número 8, o José Ângelo, venerável da Vigilância e Progresso 88, e o eminente grão-mestre Valdir Massucati, da grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo, que vem a ser uma espécie de vice-presidente, né, da ordem aqui em todo o Estado do Espírito Santo. Vamos começar então com o Dia do Maçom, comemorado no último dia 20, um dia importante para toda a ordem, e a partir daí a gente começa a história. Como é que começou, Valdir Massucati, nosso eminente, como surgiu a maçonaria? Vamos começar pelo Brasil, né? A partir do Brasil, né? Boa noite, Altemar. Boa noite, professor Bernardo. Meus veneráveis, meu irmão Ademir Lima, Zé Ângelo Pandolfi. Obrigado pelo espaço para a gente bater esse papo sobre a maçonaria. Como você disse, várias questões, as pessoas têm que conhecer efetivamente. A maçonaria, ela é uma instituição milenar, ela surgiu lá do tempo dos Cavaleiros Templários. Nós tínhamos antigamente os maçons. Maçom deriva de uma palavra pedreiro, em francês. E eles eram uns maçons operativos, efetivamente. Era uma congregação de homens que construíam aquelas obras fantásticas das antiguidades. E depois ela foi crescendo, e já hoje não é mais maçom operativo, são maçons especulativos, que a gente chama. Mas nós usamos todos os simbolismos, as alegorias da antiguidade. O compasso, o esquadro, o nível, o prumo, porque na verdade a gente trouxe aqueles ensinamentos da antiguidade para a atualidade, e hoje nós nos denominamos como construtores sociais. Então a maçonaria, ela surgiu, ela é uma instituição milenar, tem da época dos Cavaleiros Templários até atualmente. Para você ter ideia, a maçonaria moderna, ela comemorou 300 anos o ano passado, aliás em 2017, na Inglaterra. Oficialmente, nos tempos modernos, é a loja mais antiga, mas a maçonaria, ela existe mais de 2000 anos. Então, a gente traz todos esses ensinamentos para nós. Tem aquela estátua do Bob Carlyle, que é o homem esculpindo a si próprio. Nós usamos muito essa estátua no nosso simbolismo. Ou seja, a gente procura trazer toda a filosofia
para a gente nos tornarmos uma pedra polida, um homem polido, a gente procurar cada dia ser melhor. Então a maçonaria ela é uma instituição muito antiga e a modernidade remete todo esse tempo passado, sabe? Os instrumentos, os equipamentos. Valdir, falar uma coisa interessante, Temar, essa questão da mudança da maçonaria operativa para especulativa, né? Até o pessoal entender, Valdir, o que seria essa maçonaria especulativa? De onde vem essa questão de especulativa da maçonaria? Exatamente. Então, para explicar melhor, nós tínhamos a maçonaria operativa, que era, os maçons eram efetivamente pedreiros. Pedreiros, daí é operativa, né? É operativa. E eles construíam, eles tinham todos aqueles utensílios, né? A régua, o esquadro, o compasso, o nível, o prumo, a corda. E nós pegamos, existia uma transição. Os meus veneráveis podem me ajudar aqui. Houve uma transição e naquele tempo a maçonaria, principalmente na época dos Cavaleiros Templários, teve muitos problemas. E eram só pedreiros mesmo. Eram depois pedreiros. se abriu para... Não, era só pedreiros. E eles construíam os templos, as grandes construções. Era aquela questão de corporações de ofício que se falava na época, né, dos pedreiros, né? E aí, por que especulativo? Porque nós não trabalhamos mais como pedreiro, nós pegamos aquele... É simbólico. Tá. Então mas todos aqueles ensinamentos da arte real, da construção dos edifícios, nós trouxemos para nós construir um edifício social. Então a nossa construção hoje é uma construção no aspecto social. Eminente grão-mestre Valdir, muita gente fala, mas é secreta, essa ordem é secreta, mas se entende como sigilosa, né? Na verdade tem muitos tabus. Agora por quê? Essa é a pergunta. Isso é um tabu, né? Um a gente se depara muito, né? O irmão Ademir estava falando, nosso venerável, que todas as instituições, elas têm as reuniões delas e as coisas delas. O clero, o Lions e outras entidades, eles têm as empresas. As empresas, elas têm as estratégias delas. Sigilo empresarial, sigilo empresarial. Mas, na verdade, a maçonaria não tem segredo, não, meus irmãos. Ela é sigilosa. O que nós temos e eu falo o segredo da maçonaria, ele é inefável. Ele é sagrado, está no coração de cada maçom. É isso mesmo, Ademir? Essa questão do segredo mesmo, a gente tem... É um tabu que devagarzinho está sendo corrompido aí, né? O grande segredo da maçonaria é não ter segredo. Esse é que é o grande segredo. As instituições, de uma forma geral, não só a maçonaria, como todas as instituições, a Igreja Católica, a igreja da qual eu faço parte, também no passado já foi tido como uma instituição altamente secreta. É um passado recente, as missas em latim, o acesso à informação, né, as escrituras, os escritos, não era nem o acesso no idioma, o acesso, né, não era nem no idioma acessível a todos, era preciso conhecer o latim para entender as escrituras. Então, na verdade, a informação no passado, ela era muito mais difícil. Mas é necessária essa descrição, tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Mas, então, na verdade, o grande segredo é não ter segredo. Este é que é o grande mistério, né? E em razão das dificuldades pela origem da maçonaria, como tantas outras instituições, como teve, por exemplo, algumas denominações religiosas. Quando a Igreja Luterana começou a se firmar, ela teve as dificuldades próprias dela, né? Em razão daquilo que a história ensina. Então, a maçonaria também não foi diferente. Mas só para continuar, Altemar, e dizer que você falou que nós comemoramos no último dia 20, o dia do maçom, né, o dia de São João. É interessante até dizer, como a gente fala assim, mas por que São João foi escolhido o padroeiro, o patrono da maçonaria? Exatamente pela história de vida daquele homem santo, pelo coração dele, né? A história registra que ele deixou a sua terra natal, uma família que tinha bastante posses, para ir estar em Jerusalém e ali construir um hospital para cuidar das pessoas carentes. Então, esse ponto é interessante que você está falando, né? Exatamente. Então, aquele coração daquele homem que deixa todas as suas posses, né? São João nasceu em 550 depois de Cristo e vai para Jerusalém para realizar esta obra de cuidar das pessoas que mais precisavam. E depois volta para sua terra natal, exatamente por causa da necessidade do seu povo, né? E ali,
quando ele constrói esse hospital, né? E daí vem a hospitalaria de ajudar as pessoas. Então, o grande motivo, mas por que São João é o padroeiro da maçonaria? Exatamente pelo espírito de caridade, aquele coração bom de procurar ajudar as pessoas. Agora, antes de começarmos a falar sobre o papel do venerável, falou um venerável aqui, depois do José Ângelo Pandolfi, Valdir Massucati, o eminente, o objetivo, para todos poderem entender, da maçonaria na sociedade, qual é o objetivo da maçonaria? Tornar feliz a humanidade, pelo amor, pela lealdade, pela solidariedade, pela fraternidade. Esse é o grande objetivo. Nosso lema é amar o próximo. Eu sempre digo, gente, vamos ajudar o próximo. Se todo mundo ajudar o próximo, todo mundo será ajudado. Então, o nosso objetivo é tornar feliz a humanidade. E o maior trabalho que nós temos é justamente, e depois os veneráveis podem falar sobre isso, os trabalhos das lojas. Nós temos, só aproveitando o gancho, a grande loja do Estado do Espírito Santo, nós temos 107 lojas, espalhadas por todas as regiões do Estado do Espírito Santo. A nossa sede é em Vitória, ali em Bento Ferreira, e a nossa grande loja, inclusive, está sendo visitada por instituições, está aberta a instituições que querem visitar a nossa grande loja em Vitória, para conhecer exatamente essa abertura que a gente tem dado, isso não tem segredo. Então, e essas lojas, eu sempre digo, aonde tem uma loja maçônica, aquela comunidade é mais feliz, porque todas as lojas nossas trabalham no sentido de tornar aquela comunidade mais feliz. E aqui até aproveitar, aqui agora ouvi aqui do nosso venerável mestre da loja maçônica, Vigilância e Progresso 88, meu irmão José Ângelo Pandolfi. Você tem quantos anos de maçonaria, Zé? Vamos completar agora, né, 11 anos de maçonaria, desde a fundação da loja. Nós iniciamos em 17 irmãos e eu estou há 11 anos na maçonaria. E o sentimento que você tem aí enquanto maçom? Olha, muda mesmo? Transforma mesmo? Com certeza. Eu acho que a maçonaria torna o homem muito mais humano. É uma palavra que ainda alguns irmãos não entenderam, que é a tolerância. Nós temos que ter muita tolerância, que nós lidamos com muitas pessoas. E completando o que o eminente acabou de falar aqui, por que muitas vezes as pessoas acham, né, que nós somos uma irmandade, que nós somos meio fechado? Porque, gente, nós aprendemos o seguinte: para nós fazermos os benefícios para a sociedade, a nossa família tem que estar bem. Então, primeiro nós nos apegamos ao grande arquiteto do universo, Deus. Depois nós tentamos estar bem com a família, aí sim, para dentro de loja, levar os problemas, acompanhar os problemas que a sociedade traz, a demanda para nós podermos estar ajudando dentro do possível. É aquilo, né? Eu preciso estar bem comigo, né? Eu preciso estar bem com a minha família, equilibrado, para poder ajudar. Esse é o caminho, né? Aí. José Ângelo, eu queria que você resumisse, né, o principal papel do venerável, que vem a ser o presidente, né, de uma loja maçônica. Olha, na realidade, na grande loja, né, todas as nossas lojas, o venerável ele é eleito por um ano. Tá? É um ano eleito pelos pares, todos os mestres, né, que elegem o venerável. Tem lojas que tem uma eleição até com 2 candidatos, mas normalmente se chega a um consenso, né? Consenso, e convida um dos irmãos. Não é fácil ser venerável, porque você tem as suas atribulações diárias e também tem que estar atendendo às necessidades da loja. E, na minha visão, vou fazer 3 meses de venerável, né? Assim como o irmão Ademir, acho que vai para 2, Ademir, né? Na realidade, é conduzir os trabalhos. Você faz uma programação anual, né, com todas as instruções que você tem que passar para os companheiros, para os aprendizes, para os mestres. Você faz a programação dos eventos que você tem durante o ano e você conduzir os trabalhos. Você trabalha com equipe. Agora Você é o presidente, mas você trabalha com equipe. Tem hora que você tem que tomar uma decisão. Mas normalmente, né, você tem que ouvir
Lá na 88 são 35 membros, né? Então você bota em apreciação todos os assuntos que é tratado em loja. Mas sempre liberdade, igualdade, fraternidade. Agora, vamos voltar um pouquinho, gente, assim, a questão, antes de voltar para os desafios, né? Como funciona uma loja daquilo que você pode divulgar, na história. A maçonaria, ela foi importante, praticamente fundamental, né? Na independência da França, dos Estados Unidos e do Brasil. Então, Valdir, em resumo, esse papel da maçonaria na história do mundo, inclusive com grandes líderes positivos, né? Sim, a maçonaria, desde que eu falei dos Cavaleiros Templários, eles surgiram para proteger os peregrinos que queriam ir a Jerusalém. Exatamente. E era uma ordem da maçonaria, os Cavaleiros Templários. Eles protegiam os peregrinos para ir para Jerusalém, que era a Terra Santa. Então, ajudou, como você disse, na independência dos Estados Unidos. A queda da Bastilha, a Revolução Francesa, foi feita através da maçonaria, tanto que a nossa divisa, liberdade, igualdade e fraternidade, é derivada da Revolução Francesa. Então, e no Brasil, Dom Pedro I, ele era maçom, Zé Bonifácio, na abolição da escravatura, nós tivemos participação efetiva. Então, a maçonaria tem muita história e muito serviço prestado à humanidade. Exatamente. A humanidade. Uma coisa que eu queria só pegar o gancho, que o Zé Ângelo falou importante. Primeiro requisito para ingressar na ordem maçônica, você tem que ser convidado por um membro e acreditar num ente superior. Num ente superior. E a gente só trabalha, os nossos trabalhos, a gente abre o livro da lei. Ateu não tem vez. Ateu não ingressa. Aí, nesse sentido, Altemar, pessoal, vem uma grande dúvida de boa parte da população que ainda não conhece a maçonaria. E aí a pergunta, eu passo para qualquer um de vocês, fiquem à vontade, de forma direta. As pessoas acham assim, maçonaria é religião? Não. Vamos lá. Não, de forma alguma. A maçonaria não é religião, a gente respeita todas as religiões e, como o eminente disse, nós cremos no ente superior, cremos piamente, respeitamos, mas, sob o ponto de vista de religião, não, de forma alguma. Nós não cultuamos religião, nós cultuamos a Deus, respeitamos a todas. Por isso, em nosso seio, tem católicos, tem judeus, tem protestantes, tem pessoas de todas as denominações. Até porque, na verdade, as denominações, as igrejas, são grandes escolas, como a maçonaria também é. Então, como escola, a gente respeita todas. Então, nada de religião, nós cultuamos um princípio criador, acreditamos na existência de Deus, né, e entendemos, respeitamos todas as opiniões. Então, olha, daqui a pouquinho, gente, nós vamos abordar essa coisa, porque muita gente diz que maçonaria tem a ver com anticristianismo, né? Mas não tem. Por quê? O pessoal aqui da mesa vai explicar para vocês. Daqui a pouquinho, após o intervalo. Só um detalhe, lembrando que esse programa é ao vivo e ele é reprisado aos sábados, né? É reprisado aos sábados, de 6 às 7 da manhã, e aos domingos, nos programas locais, a partir das 15 horas, aí esse programa vai estar lá na nossa grade, na TV Sim, canal 16.1 TV aberta, 316.1 na Sky e 14 na RCA TV a cabo, porque essa é a TV local. Daqui a pouco de volta. Muito bem, voltamos aqui. Rapaz, esse bate-papo é interessante aqui. Nós estamos aqui ao vivo no ar, mas fora do ar, aí o bate-papo continua, é igual futebol, né? Muita descontração, muita informalidade. É esse bate-papo das 6, né? Você traça aqui uma linha de raciocínio aqui para falar. E o assunto hoje é maçonaria, porque no último dia 20, repito, dia do maçom. Só para terminar aquele assunto que falávamos aqui antes do intervalo, dentro da área de preconceitos e tabus,
né? Algumas denominações religiosas falando, a maçonaria não é de Deus, maçonaria é coisa do anticristo, né? Mas, como disse o Ademir Lima, o testemunho e o que faz a maçonaria são importantes, a partir da luta para que tivesse liberdade religiosa, né? Sem dúvida. O papel da maçonaria na luta pela liberdade de todas as formas, ele foi importante, inclusive, para a afirmação de todas as denominações religiosas em nosso país, porque a instituição, ela defende a liberdade, e não a liberdade de expressão, e a expressão religiosa, os cultos, é uma das formas mais importantes. Então, o trabalho da maçonaria contribuiu e continua contribuindo decisivamente para que as religiões se firmem, todas as denominações se firmem em nosso país. É interessante dizer que a informação, como nós já falamos aqui antes, a informação ela é muito importante, e hoje a informação tem esclarecido esses tabus, e registra-se também que não só com relação à maçonaria, mas a desinformação e a fala, às vezes, até maliciosa, até mesmo entre as denominações, né? As críticas, elas são amplas. Às vezes se critica uma denominação, critica outra, diz que aquela que é boa, aquela que salva, aquela que realmente deve existir. Então, isso não é verdade. E dentre todas as instituições que lutam pela liberdade das pessoas, pela liberdade de expressão, a maçonaria não arreda pé deste trabalho que ela faz e faz desde a sua origem. E tanto Altemar, para dizer assim, né, que a gente, como o Valdir estava falando, que hoje a grande construção que nós fazemos é a construção da sociedade. E veja, nós falamos de comemorar o Dia do Maçom. Quem esteve ontem no Centro de Linhares acompanhando o desfile, pôde presenciar lá a presença dos jovens que estão na maçonaria. Crianças a partir de 8 anos, o nosso castelinho, os escudeiros, né, os escudeiros. Então, a partir de 8 anos de idade... Meu neto está lá. O neto do eminente estava lá, né? Tanta são criança. As ordens paramaçônicas, né, que são chamadas, não é isso? Isso, são as ordens paramaçônicas. Então, veja que desde o começo da vida, essas crianças nos interessam, para que elas cresçam e sejam bons cidadãos. Então, estavam lá os demolês e as arco-íris. Demolês de 11 a 21 anos, arco-íris também, mesma faixa etária. Mesma faixa etária. E aí, para esclarecer a fala do eminente, quando ele disse que a maçonaria procura fazer um mundo melhor, tornar feliz a humanidade, alguém poderia perguntar, mas como que a maçonaria vai fazer isso? É a mesma coisa da educação. É preciso melhorar o homem para o homem melhorar o mundo. Nós só teremos um mundo melhor se o homem for melhor. Então, tá certo. A mesma forma que a educação faz, a maçonaria vem fazendo. Eu fiz um artigo recente, professor. Pois não. Nós temos o Informação, que é uma revista nossa, da Grande Loja. Eu fiz um artigo sobre escola de vida. Qual o nome da revista? Informação. Eu fiz um artigo sobre escola de vida, que é isso que é a maçonaria. O nosso venerável Zé falou, nós temos, quando inicia na ordem, ele é chamado de aprendiz, o nosso irmão. E depois ele galga um outro degrau que é companheiro. Ele passa a ser companheiro até chegar ao mestrado. Então é uma escola de vida. Meu filho é maçom, meu neto está no Castelo de Escudeiros, porque eu tenho 33 anos de ordem maçônica. Eu tenho certeza que eu melhorei na maçonaria, eu tenho convicção disso. E a minha vida, isso que é importante, e dos meus relacionamentos, os meus relacionamentos, eles foram construídos no seio da maçonaria. Meus pilares, os princípios e valores da minha vida, eu iniciei, meu filho não era nem nascido. E hoje ele é mestre maçom, o segundo vigilante aqui do meu venerável Ademir. Então, e efetivamente é uma escola que procura fazer o homem melhor para tornar o mundo melhor. Eminente, deixa eu só lembrar um detalhe aqui. Só uma colocação importante. Só lembrar esse detalhe aqui, de que nas ordens paramaçônicas, as crianças, né, a partir dos 8 anos de idade, depois as meninas do arco-íris, 11 a 21, e demolês, não necessariamente precisam ser filhos de maçons, hein?
Então, é um dado importante, são né? membros que são convidados por outros jovens e vão crescer junto, vão compartilhar esse aprendizado. Não necessariamente precisam ser filhos de maçons, são ordens paramaçônicas. E sem esquecer, Altemar, também de registrar o departamento feminino das lojas, né? O trabalho que é feito pelas mulheres. Eu queria acrescentar um negócio importante, que eu sei que todo venerável passa, e o eminente está passando, é o apoio da esposa. Se não tiver apoio, não vai para frente. Porque você fica muito ausente de casa. Tá? E as pessoas têm que entender que nós não estamos ali trabalhando em vão, não. Nós estamos indo para a loja nas terças-feiras, no meu caso, que a 88 se reúne, a Ademir a segunda-feira, nós estamos ali justamente para discutir assuntos da família e da sociedade. Então, um irmão apoia o outro. E a esposa, ela tem um papel muito importante, mas muito importante mesmo, porque é ela que dá suporte para a gente. Você sai de casa tranquilo. E nesse momento agora, em cima do que você está dizendo, lá na nossa loja estão reunidas algumas mulheres do departamento feminino com os demolês, exatamente fazendo a separação daquela campanha que nós fizemos agora recentemente, do agasalho, para contemplar a sociedade. Não para, né? Por falar nisso, o tempo todo, né? Produção, pode colocar algumas imagens, a começar por essa ação, né? A campanha do agasalho. Foi feita com os demolês. Iniciativa né? deles. Iniciativa dos demolês, que é uma ordem paramaçônica, com realização da loja Fraternidade Universal no meio, e apoio de membros de outras lojas, entre as quais a Vigilância Progresso 88. Então, o Altemar estava lá. Esse mais bonito aí com azul mais escuro sou eu. E o outro sou eu. Esse lado social da maçonaria é importantíssimo, né? Até valoriza as pessoas, né, venerável mestre? Importante o Altemar, ele é hospitaleiro da 88. Isso. Tá? E nós temos agora em outubro, ele já está com a agenda na mão lá, nós vamos ter uma ação, né, bem forte. Vamos trabalhar junto com a 8, vamos convidar as duas outras do Grande Oriente, para a gente fazer um evento grande. Justamente... Posso adiantar, vem aí o Natal Solidário, né, voltando com força total. E agora, a partir da Vigilância Progresso. Uma coisa, Thelmar, que eu gostaria de acrescentar aí, a maçonaria, ela muitas vezes se sensibiliza com algumas situações. O eminente, ele estava como secretário, ele viu uma necessidade dentro da secretaria, que era uma mamografia. As lojas se reuniram, tá? E as 4 lojas de Linhares se reuniram e liberaram mais de 300 mamografias. Exato. Não teve escolha, foi dentro da regulação da secretaria. As pessoas que estavam na ordem lá, na classificação. Então, assim, tem tinha muita... uma demanda reprimida, eu era secretário de saúde, aquilo me agoniou. Exato. Eu, como uma ação, levei a proposta para os 4 veneráveis, eles fizeram o aporte e compramos então, tendo a regulação. Vamos fazer o seguinte, obedecer a hierarquia aqui, vamos começar lá de cima, lá com o eminente lá da grande loja. As ações da maçonaria no estado do Espírito Santo de interação com a sociedade, nesse aspecto aí de ajudar o próximo. Tem o Brasil no Prumo, e aí o eminente pode contar mais a partir da grande loja que é feita. Depois a gente vai ver nas lojas. A grande loja, agora em setembro, nós iremos fazer uma ação social no município de Serra. Em novembro nós vamos fazer uma ação social no município de Vila Velha. E para o ano que vem nós já estamos programando uma grande ação social em todas as lojas no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Então, nós vamos fazer uma grande ação social ano que vem, no mesmo dia, em todo o estado do Espírito Santo. E em todas as lojas, como o Zé Anjo falou, vocês vão fazer o Natal Solidário. A nossa loja fez agora a campanha do agasalho. E a gente sempre está fazendo. Agora fizemos o Arraiá, recentemente na ABB, a minha loja fez. E o valor arrecadado foi doado para esta loja, a PAC. Não, essa loja não. A PAC ele foi rateado entre a PAC... É lá, esse aí que foi na BB? Que está sendo passado. Isso. Contemplou a PAC... Doutor Marcos Vinícius ali. Contemplou
Aquela não é a nossa imagem, não é? Não, isso aí foi a Não, festa foi junina nossa, da não. 88. Essa imagem aí foi a festa Da 88. junina da 88. A gente percebe também, que a família tá junto também, né? Tá todo verdade, mundo, brinca, né? Então Mas todas as lojas fazem essas ações sociais. essas ações. É Arraiá, é Natal Solidário. Não se esquecendo de uma grande festa, né, da 8, que é o Comemorando com Filantropia. Mas o ideal, o que precisa, que é digno também de registro, não são tão somente essas grandes ações que a gente faz. É o trabalho que é feito diariamente, tanto na loja quanto pelo mundo afora, por maçons. Porque a ação da maçonaria, ela não se restringe tão somente dentro de loja, mas ela está incutida em cada cidadão, em cada maçom, no ato que ele pratica, naquilo que ele faz, todos os dias da sua vida, em todos os cantos. Então, onde houver um maçom, pode ter certeza que ali haverá um bom coração para levar adiante aquilo que a maçonaria prega. E Ademir, é só para fazer uma menção também, me corrija se eu estiver errado. Em Linhares nós temos 4 lojas maçônicas, não é isso? Nós temos a Fraternidade 8, nós temos a Vigilância e Progresso 88, que faz parte da potência Grande Loja. Isso. Mas também em Linhares nós temos outras duas, que é a Linhares Unido e a loja Luz da Juparanã, que faz parte de uma outra potência, que é o Grande Oriente do Brasil, que também, né, como a Grande Loja, muito bem falado por vocês, também tem as ações sociais, tem as festas que fazem filantropia. Fala aí, Bernardo. As demais Você associações, é o aproveitando o porta-voz. gancho aqui, né? Aproveitando, falando da loja a qual eu sou membro, que é a Luz da Juparanã, que é uma outra potência, e aí depois uma pergunta fazer para vocês, que é do Grande Oriente do Brasil. Recentemente tivemos a 4ª feijoada, Valdir estava lá presente. Isso. Tornou-se tradicional no município de Linhares, né? Todo ano a gente faz, no mês de Muito boa, agosto. por sinal. Bacana. E a 100% filantrópica, né? Foi para a PAC, foi para a Tia Síria, parece Projeto que Tia fica ali, né? Síria Projeto e Tia a Síria PAC, lá na Lodasa, né? Então, perfeito. Então a gente vê que a ação maçônica, aí vem a pergunta, independe se é Grande Loja ou Grande Oriente, né? Maçom é um só, não é isso? Essa é a realidade. Essas denominações de potência, isso significa apenas, tem um significado apenas administrativo, nada mais do que isso. Maçons são maçons. Então, uma forma de organizar, pelo mundo inteiro, a forma de organizar aqui ou ali, que faz a diferença meramente administrativa. Mas o objetivo, o trabalho, o princípio, esse lado, é exatamente igual, não tem diferença nenhuma e nem pode ter, porque o ajudar o próximo, ao querer um mundo melhor, não tem lado. Bem, gente, segundo bloco, então, já se foi. O tempo passa rápido, porque o papo tá bom. E o negócio é o seguinte, eu comecei chamando eminente, aí depois eu estava falando só de Valdir. Professor Bernardo, depois só Bernardo. Senhor, agora tá falando você. Já pegamos intimidade aqui. Também não conheço esse pessoal, né? Quase não conheço. Gente, daqui a pouquinho, então, no terceiro bloco, a dimensão da maçonaria, né? Nos estados, no Brasil, no mundo. Em média, quantos maçons, hein? Você quer saber? Continue ligado aí na TVcinha aqui no Papo das 6. Bate-papo das 6 com o 5 aqui. E o assunto é maçonaria. Gente, antes de falar de dimensões, né, vamos falar do trabalho, do testemunho da maçonaria, como bem disse o venerável da Fraternidade Universal número 8, Ademir Lima. Para você saber, a maçonaria, ela participa ativamente de ações que ajudam, por exemplo, o Hospital Rio Doce, o Leilão Solidário, muito maçom apoiando. O clã teve uma base muito importante de apoio da maçonaria. E hoje ele está presente no Meninos da Terra e outras ações, Valdir, Ademir, aqui em Linhares. Os veneráveis podem falar. Os veneráveis. Vamos começar com a Ademir aqui, Ademir. Exatamente. Você falou do clã, nós tivemos a participação lá num bom tempo. Agora, o trabalho de diversos maçons junto ao projeto Menino da Terra, lá liderado pelo nosso irmão Januel Pascoal Celestrini, faz lá um brilhante trabalho, auxiliado por diversos outros irmãos. E assim nós vamos marcando presença junto às instituições que precisam, como Pestalozzi, você já falou, todas as instituições que precisam da ajuda da sociedade de uma forma geral.
Então a gente está presente aí e em ações menores, como também no apoio com cadeira de rodas, das pessoas carentes que às vezes necessitam e não têm condições. Então, a maçonaria se faz presente em grandes ações e em pequenas ações, mas também são importantes, né, Zé Ângelo? Zé Ângelo. Com certeza, né? Além, você falou da cadeira de roda, eu comentei das mamografias e as pequenas ações que muitas vezes as pessoas não passam desapercebido. Por quê? Um irmão leva uma necessidade de uma pessoa. A gente faz o hospitaleiro faz uma visita, vê a real necessidade, porque muitas vezes você chega solicitação que realmente a gente não tem condições de atender ou não tem tanta necessidade. O hospitaleiro é um cargo dentro da loja, né? É a pessoa que faz todo esse O contato. nosso padroeiro, São João, que construiu um hospital. Perfeito. Isso aí. E aí, produção, aproveita e coloca as imagens aí da visita lá ao lar dos idosos, né? Essa questão também da presença, do calor humano. Do acolhimento. De acolhimento aí, ó. É uma visita, as meninas do Arco-Íris e a loja Vigilância Progresso 88 lá no lar dos idosos. Aí fraldas foram destinadas lá como apoio. Foi feito também um reconhecimento ali das necessidades, né, Venerável Zé? Com certeza. Então, tudo isso a gente é tudo programado. Não tem vamos fazer isso. Não, a gente faz uma programação anual. Ela pode alterar um pouco, né, devido a alguma necessidade, né? Mas, com certeza, a gente tem muitas pequenas ações que é importante, porque o mais importante dali, de uma visita igual a gente fez, é levar a família, que seu filho vai ver. Tá? Eu vi até o seu filho ali numa foto ali também, né? O seu filho vai ver a situação daquelas famílias e vai tocar. Porque, gente, maçom tem vários, mas a maçonaria tem que entrar dentro da pessoa. Ela tem que sentir o que é realmente ser maçom, o que é você trabalhar dentro da maçonaria. Trabalhar em prol da humanidade. Tá? Que ela está precisando. Nós, maçons, muitas vezes não estamos tanto precisando. Mas é tão bom quando você pode fazer alguma coisa boa para alguém. Em rápidas palavras, então, professor Bernardo, aqui para o Valdir, que é o eminente. Aí chega aquele cidadão comum, né, e diz o seguinte: mas para entrar na maçonaria tem que ser rico? Depois você tá lá, você fica rico, maçom protege um outro, pode fazer um monte de coisa errada que a maçonaria paga tudo e eu tenho que ter, eu ganho dinheiro lá dentro, é verdade? E aí, eminente grão-mestre? Não, nada disso. Não tem nada disso, né? Primeiro, para ingressar na ordem, você tem que ser convidado por um irmão da ordem. Por que a gente chama de irmão? Porque nós somos fraternos. E esse candidato, esse profano, ele vai Tem que ter vida limpa, né, Valdir? Tem que ter vida limpa, vai ser investigado. Tem uma sindicância, 3 mestres maçons irão visitá-lo. Tem que ter autorização da esposa se for casado. Tem isso, a tem família isso, tem. porque a gente cultua a família. E registrar também, né, Valdir, que além de ter que estar limpo para entrar na instituição, se depois se sujar, também nós temos um código de ética e disciplina, que às vezes o camarada entra lá em gente boa e depois pode acabar se perdendo. Não precisa São seres humanos. ser afortunado. Quem entrar na ordem pensando que vai levar vantagem não vai se dar bem. Tem algum custo, porque tem um custo pequeno, mas tem. E quem entra pensando em se dar bem, repito, não vai para frente. Eu tenho dito o seguinte para os meus irmãos quando convido alguém: vê se essa pessoa tem aptidão, tem dom. Eu falava perfil. Não seria só curiosidade também, né? É por isso que existe a sondagem que o maçom convida, para não ser uma pessoa só por curiosidade, né? Não vai para frente. Esse profano, esse candidato que entra na maçonaria por interesse, por curiosidade, ele não segue, ele vai ser excluído da ordem, como a gente faz, já fizemos com várias pessoas, que não tem aptidão, que não tem perfil, que não quer trabalhar, não quer fazer, não quer se melhorar e não quer tornar o mundo melhor, então não fica. O eminente grão-mestre Valdir Massucati, ainda nesse sentido da nossa conversa, se essa sindicância foi a pessoa, faz os registros, viu que a pessoa é limpa e adotou todos os critérios, não significa que está aprovada, ainda tem que levar a situação para ser analisada na loja
por todos os demais maçons, né? Quer dizer, ainda tem essa etapa também, não é isso? E tem mais uma fase do processo de acolhimento, de iniciação, que a gente chama. Ele vai para a grande loja distribui um edital para 107 lojas. Então, se um irmão lá de Cachoeiro de Itapemirim detectar algum candidato que tem algum problema que a gente passou de ele pode apontar, isso acontece muito. Recentemente teve um caso desse aqui, que o cidadão iria ingressar numa loja na cidade de Serra e foi detectado e foi levado para a grande loja, a documentação provando, e ele foi estancado, ele não ingressou. Então, é um sistema que procura trazer pessoas que querem, pessoas de bem, que querem se melhorar. Então, e isso é no mundo todo, isso é um protocolo mundial. Maçonaria universal, né? Tem vários países também. Todos os países, nós temos maçonaria na África, no Congo, no Sudão, país pobre tem. Não precisa ser milionário para ser maçom, precisa ter o ideal de tornar o mundo melhor. Você sabe, em termos de dados estatísticos, quantos maçons tem no Brasil? Não sei se você tem esse levantamento. Aqui no Espírito Santo nós somos aproximadamente 4.000 da grande loja. Da grande loja. No Brasil nós somos 200.000 maçons. 200.000. No mundo todo nós somos 1.800.000 homens. A maior maçonaria nos Estados Unidos, a que mais cresce atualmente é a brasileira. Eu tive participando, que nós somos filiados à Conferência Interamericana da Maçonaria, CMI, Conferência Maçônica Interamericana, e eu tive no evento em Assunção, no Paraguai, representando a grande loja, um seminário sobre a maçonaria sul-americana. Ô, Altemar, obrigado, eminente. Deixa eu voltar aqui rapidinho a questão do projeto social. Perguntar aqui o nosso venerável mestre aqui, José Ângelo Pandolfi. A maçonaria, então, ela ajuda a essas instituições e, pelo que eu entendi, ajuda também de forma pontual, né? Uma pessoa que precisa de uma cadeira de roda, pessoa, por exemplo, precisa de uma cesta básica. Naquelas ajudas não pontuais, a maçonaria está ali ajudando Meninos da Terra, a maçonaria durante muito tempo ajudou o clã. Como que é essa ajuda constante? Vocês fazem um trabalho oferece profissionais para estar ali como voluntário? Como é que é essa questão dessa ajuda constante que vocês fazem? Não naqueles casos pontuais. Veja bem, como eu deixei no início, existe uma programação anual. Certo. Então faz uma programação anual. Dentro dessa programação, você tem todos os eventos, certo, para estar contribuindo com essas instituições. E de que maneira vai ser contribuído? Sim, já tem tudo. E uma coisa que as pessoas, o irmão Altemar começou a falar ali, é que em grande parte dessas instituições tem irmãos maçons que são diretores, que são presidentes, que também doam o tempo deles para as instituições. Médicos, né? Médicos que doam o tempo também. E só complementando uma fala que de vez em quando alguém me pergunta, mas em toda a maçonaria não pode sair. Isso é uma mentira que se o cara entrou, ele não se identificou, ele pode falar e pede. Ele pede para sair. Tem tanto tabu em cima disso, né? Tinha aquela coisa assim, né, venerável, que falava assim, se você entrar e sair, você vai ser perseguido, né? Então não pode, né? É uma coisa bem assim, eu sempre falo, não tem nada, você quer que eu cito quantos que já entraram e não se identificaram? Existe, nós temos um irmão, não vou citar o nome, ele entrou na maçonaria, ia ser um grande irmão, mas a pedido da mãe dele, ele saiu, não ficou 6 meses com a gente. A pedido, liberdade. Ele foi lá, foi lá e falou assim, não dá, minha mãe não aceita, é a mentalidade né? E a gente aceita. Gente, só para lembrar, para esclarecer pessoal, eu devia só conduzir o negócio e passar. Às vezes eu faço algumas observações, porque como maçom também, né? E jornalista é muito, né, pergunta demais e procura... Tem um bruxo aí que agora tá em menos evidência, que andou dizendo que foi maçom, que não sei o quê, ganha cachê para ir à igreja, falar sobre maçonaria, que é isso, que é aquilo. Aí ele conta uma história, quando vai ver a cronologia, ele começou a ser maçom quando tinha 6 meses de idade. Então é tudo mentira.
Entendeu? Só para esclarecer isso daí. Pela curiosidade das pessoas e pelo impacto que o assunto causa, ele ganha cachê por aí no Brasil inteiro, mas nada do que ele fala tem a ver com a maçonaria de verdade. Eu queria só fazer uma observação aqui, que está quase acabando o nosso tempo, dizer que nós nos reunimos num templo. A gente fala um templo ou loja, o nome são lojas. Vocês estão falando, as pessoas podem ficar curiosas. Por que loja? Né? Loja. Porque esse é um nome que vem também da antiguidade, lá da Inglaterra, lodge, que significa local de trabalho. Local de trabalho. Então, o nosso templo, a gente abre nossas reuniões, nossas sessões com o livro da lei, e lá a gente vai trabalhar para construir um homem melhor. Explicando que o livro da lei, para nós, é a Bíblia. Se for em outra religião, pode ser o Alcorão, depende do credo. Isso. Ok? Então tem que ter fé no ente superior. Pois é, então. E aí, só para completar, que dentro desse templo nós temos as 7 virtudes. Bacana. As 4 virtudes cardeais e as 3 teológicas, que é a coragem, a temperança, a prudência e coragem, eu anotei aqui, tolerância, coragem, prudência e temperança, que é ser comedido. São as 4 virtudes cardeais. E as 3 teológicas: fé, esperança e caridade. Bom, gente, é um estudo constante, né? Estamos chegando, então, próximo do final, dos 45, dessa parte final aqui do Bate-Papo das 6. Eu queria dizer para vocês que tem um programa com um espaço específico para a maçonaria, que é Maçonaria Sem Mistérios, no programa Linhares Show da Sim FM 106.1, todas as quartas-feiras, de 13 às 14 horas. E ali se quebra tabu, se fala muito, se toca músicas de maçons. Gente, agora uns 10 segundinhos aqui. Que dia é a reprise. Vai ter uns minutinhos, um segundinho para cada um, que o nosso venerável mestre aqui, José Ângelo, está doido para falar de um sorteio 10 segundos para cada um para as considerações finais. Começa aqui, venerável. Eu acho, antes de mais nada, logicamente agradecer a oportunidade de estar tentando desmistificar um pouco o que é maçonaria. Sei que o tempo acaba ficando curto. Isso. Tá? Fala logo. Mas dia 23/11, podem aguardar. 23/11, a Vigilância e Progresso 88 estará fazendo, né, um sorteio filantrópico, tá, com um prêmio de R$ 35 mil. Opa! Nossa! Tá, então, 23/11, aguarde. Então, Boa despedida, venerável. Agora, pela hierarquia, o eminente é o último a se despedir. Pois então, tá agora o venerável Ademir. A gente também fica feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho e destacar esse trabalho que a maçonaria vem fazendo. Como eu disse, nós estamos aqui batendo esse papo e as mulheres do departamento feminino, os meninos do Demolê estão lá na nossa loja, na nossa sede, cuidando das doações que foram recebidas para entregar devidamente àquelas pessoas que merecem. E a gente não pode deixar de agradecer nessa fase final a todas as pessoas do nosso município e do mundo inteiro que atendem os apelos da maçonaria e contribuem, porque se nós atingimos o nosso objetivo, é porque as pessoas nos ajudam. Então, no dia da campanha, que nós estávamos juntos lá na campanha de recolhimento dos agasalhos, fomos muito bem recebidos, atendidos pela comunidade linharense, a quem a gente sempre agradece por acreditar no trabalho que nós fazemos. Eminente grão-mestre, considerações finais, muito obrigado pela participação, José Ângelo Venerável, professor Bernardo junto conosco aqui, ancorando esse bate-papo, e agora o eminente grão-mestre Valdir Massucati. Agradecer a Rede Sim pelo espaço, como diz o Zé Ângelo, desmistificando um pouco a maçonaria, e estamos aqui com as 2 lojas, 4 lojas na verdade da cidade. E quem quiser conhecer, procurar os veneráveis, pode pedir informação. É isso, a maçonaria está aberta e a gente quer construir uma cidade melhor, um mundo mais justo. Parabéns a vocês pela condição dos trabalhos aqui, a Rede Sim. Obrigado. Tá bom, gente. Amanhã, então, de 6 às 7 da manhã, reprise. E no domingo, a partir das 15 horas, reprisando os programas locais, têm sido muito elogiados, porque a TV Sim é a TV local. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ótimo final de semana.